E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Produtos EP Fishing. Moçada, hoje eu vou fazer uma comparação que tem muita gente me pedindo qual é a diferença das duas carretilhas Shimano SLX 150 HG e Curado K 200 HG, a diferença técnica de cada uma, moçada. Antes de eu começar essa comparação, moçada, não se esqueça de dar o like aqui e se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Então corre lá, dá o like e se inscreve no nosso canal. Vou começar fazendo a comparação externa de cada uma aqui, falando mais em visual. Tá, moçada? As duas são muito parecidas em termos de carcaça, tamanho de carcaça, conforto que ela dá na mão. Vocês vão observar que eu tô segurando as duas, ó. O conforto, o desenho da carcaça, se não for idêntica, é muito parecida. Tamanho de manivela, no caso aqui eu peguei duas, moçada, duas HG, tá? Essa sigla final, HG, XG, ou a quando não tem nenhuma letra, que no caso é a PG, muda a velocidade de recolhimento, tá? Então, aqui não tem nada escrito depois da numeração, geralmente é em torno de 6, 6.2 por 1. Quando é HG, é na faixa de 7, 7, alguma coisa por 1. E quando é XG, são as mais rápidas, que é na faixa de 8 por 1. Então, eu peguei duas com velocidades médias aqui, que é a HG, que é a velocidade intermediária, tá? As duas aqui são HG, então vocês vão observar que o tamanho da manivela é o mesmo tamanho que Knob, que é onde pega, que é exatamente igual, tampinha do Knob, tudo igualzinho na verdade. Estrela de frição aqui, eles não falam, mas me parece que a SLX é grafite e a Curado é alumínio, então isso já é uma vantagem da Curado sobre a SLX, tá? O botãozinho de regulagem fina aqui, os dois são de alumínio, muito parecidos os dois, apesar de serem de cores diferentes, tá? A Curado tem a regulagem externa aqui, que depois eu vou falar para vocês, a SLX já não tem a regulagem externa, porém existe a SLX XT que tem a regulagem externa, tá? Então, mas vamos fazer a comparação dessas duas, que são as duas carretilhas que muita gente me pergunta o porquê que a SLX é mais barata que a Curado, tá? Lembrando que a SLX marca 150 e a Curado 200, porém o tamanho da carcaça das duas são basicamente, praticamente o mesmo tamanho da carcaça, o que muda mais é o tamanho do carretel, moçada. E basicamente é isso em termos de confortabilidade aqui de carcaça, são idênticas, moçada. Uma diferença que eu gosto de falar dessas duas carretilhas, que eu sempre falo aqui, pessoal, vocês vão observar que na hora da regulagem fina da SLX, ela tem menos opção de regulagem e com o tempo às vezes ela pode ir soltando conforme vocês vão arremessando, ela tem esse pequeno defeitinho. Já a Curado já não, a Curado tem mais opções na regulagem fina. Por quê? Vocês vão observar aqui que a Curado tem muito mais rosca aqui na regulagem fina, ou seja, a rosca dela é mais fina, então acaba tendo mais rosca, uma maior quantidade de rosca na regulagem fina. Então isso possibilita uma maior sensibilidade na hora da regulagem. Já a SLX, vocês vão perceber que ela é uma rosca mais larga, tem menos rosca. Então realmente essa é uma grande vantagem da Curado em cima da SLX, moçada. Do restante aqui, parte externa são basicamente idênticas. Vou falar um pouquinho da parte técnica agora na comparação das duas, tá, moçada? Então aqui eu estou com a SLX 150 HG e uma Curado 201 HG. O que é essa numeração, esse número 1 na frente? Para quem não sabe, quando a carretilha é terminada em 0, 150 ou 200 ou 300, são manivelas do lado direito. Quando termina com 1, a manivela é do lado esquerdo. Então aqui, para ficar melhor a comparação, eu coloquei uma direita e uma esquerda para ficar mais bonitinho, tá? Então uma 201 e uma 150. Se você quiser ela esquerda, será 151, e se você quiser a Curado direita, será a 200, tá? Vamos lá falar da parte técnica. Velocidade de recolhimento das duas são exatamente o mesmo, as duas são 7.2 por 1. Uma coisa legal é que apesar de ser a mesma velocidade de recolhimento, a Curado recolhe mais linha. A SLX, por volta de manivela, ela recolhe 72 centímetros de linha. Lembrando que essa medida é sempre com o carretel cheio, tá? Então a SLX recolhe 72 centímetros por manivelada, já a Curado recolhe 79 centímetros por manivelada. Isso dá diferença provavelmente pelo design, o estilo do carretel, tá, moçada? O peso das duas, essa SLX pesa 195 gramas, a Curado pesa 215 gramas, mas eu vou falar pra vocês que segurando na mão aqui, não dá pra perceber que essas carretilhas novas da Shimano, elas são muito bem dimensionadas o peso, então o peso fica na mão aqui mesmo, não fica desequilibrada. Então, apesar de serem carretilhas na faixa de 200 gramas, não parece ter tanto peso, que realmente o peso é bem distribuído no tamanho da carcaça. A força de drag das
as duas, ou seja, a frição apertada no máximo, quantos quilos ela começa a patinar, as duas são exatamente a mesma força de drag. São 11 libras, em torno de 5 quilos de força de frição. As duas são idênticas. Onde vai mudar bem, já que eu acho que realmente faz grande diferença, a Curado, ela tem, ao todo, são 7 rolamentos. 4 rolamentos SRB, 2 rolamentos de aço inox convencional e o rolamento de rolete anti-reverse. Essa aqui, ela tem 5 rolamentos, sendo 4 rolamentos convencional e um rolamento de rolete, que é o anti-reverse. O que muda desses 4 rolamentos convencionais para os 4 rolamentos SRB? A diferença do rolamento SARB para o ARB é que ele tem tratamento de corrosão tanto interno como externo. Ele tem os dois lados, então ele aguenta mais que a primeira versão do ARB. Já aqui na SLX não é nem o ARB e nem o SRB. É o rolamento BB, que é o rolamento convencional, que a vida útil dele é bem menor do que um rolamento ARB ou SRB. Então ela não é melhor só por ter 2 rolamentos a mais. Ele é melhor por ter 4 rolamentos principais serem a SRB, que é esse rolamento que aguenta mais corrosão. Além disso, tem 2 rolamentos a mais e o rolamento de rolete sendo a mesma coisa. Então isso aqui faz uma grande diferença. Outra diferença que eu acho que conta realmente a diferença de qualidade, a carcaça, as laterais da SLX é uma carcaça de carbono convencional. Já as laterais da Curado K são fabricadas com carbono CI4+, que é o carbono desenvolvido pela Shimano. Esse carbono, ele é 250% mais resistente que um carbono convencional, para vocês terem uma ideia, em torno de 20% mais leve. Então as carcaças dela, a parte que é as tampas laterais, que todas as carretilhas 90% são de grafite ou carbono, a Curado K é o carbono CI4+, já a SLX é o carbono convencional. As duas carcaças delas são de alumínio na tecnologia Hagané Body, que ela tem menor torção na hora de você fazer força, então as duas têm essa vantagem, tá? Muito interessante a tecnologia Hagané, então tem tanto na SLX como na Curado. As duas são engrenagens de latão, de bronze, então as duas são muito resistentes, tá? Nenhuma é engrenagem de alumínio, então as duas, a resistência são praticamente iguais em termos de engrenagem. Porém, na SLX é engrenagem comum, já na Curado K são engrenagens chamadas micromódulo. O que é um micromódulo? Ela tem uma maior quantidade de dentes. Imagina que no lugar de uma coroa e um peão comum, tem 3 dentes na coroa e 2 dentes no peão. Já no micromódulo, ela vai ter 5 dentes nesse mesmo espaço da coroa com 4 do pinhão. Isso dá menos folga muito mais suavidade ao recolher, mesmo quando é um peso grande, um peixe grande, uma isca artificial barbeluda. Então fica muito mais suave o recolhimento da Curado do que a SLX. As duas têm sistema de freio centrífugo progressivo, porém aqui é o VBS e aqui é o SVS Infinity. O que muda? Vou abrir para vocês as duas aqui para vocês darem uma olhada. Esse VBS é o sistema de freio variável Brake System, já mais atual, que ele é o contrário do freio centrífugo antigo, que era só de pininho. Esse aqui, para vocês acionarem, você puxa esse freio, a partir do momento que ele tá solto, ele tá acionado. E quando o carretel gira mais que precisa, que pode fazer a cabeleira, o que vai frear é essa pontinha do freio, que ele freia nessa campaninha aqui, ó. Então, conforme o carretel gira mais que precisa, ele vai fazer o movimento para trás e a cabecinha dele vai frear na campana aqui, evitando a cabeleira. Então, esses freios novos da Shimano, ele freia muito mais que o freio de SVS antigo da Shimano, aquela primeira versão, que era de pininho, aquele pininho vermelhinho que só acionava para frente. Então, ele freia muito mais. Já o sistema de freio da Curado, o sistema de freio para arremesso da Curado, é o SVS Infinity. O Infinity, ele tem uma regulagem externa que eu vou explicar para vocês. A forma de acionar ele internamente é exatamente o mesmo da SLX. Você aciona ele puxando ele para trás aqui, ó. Vocês vão observar que a SLX tem 6 freios e a Curado 4. Raramente vocês vão usar 6 freios. Geralmente 2, 3 freios já é o suficiente. Porém, aqui na SLX tem 6, já a Curado tem 4, que é o suficiente. Como que funciona o Infinity? A funcionalidade do freio é a mesma do outro que eu falei para vocês. Conforme o freio que está acionado, aqui, vamos olhar, esse freio está acionado. Conforme o carretel começa a girar mais que precisa, ele vai abrir e frear nessa campaninha interna aqui. Qual é a diferença? Cada freio que você acionar interno, você tem uma opção de regulagem aqui, uma regulagem externa,
que ele te dá uma variação de 6 regulagens. Conforme você gira o botãozinho externo pro máximo, essa campana avança para segurar mais, para dar uma maior frenagem. Se você diminui essa numeração, ele recua freando menos. Então, com cada freio acionado, você tem uma variação de até 6 regulagens externa. Porque qual que é a vantagem? Às vezes você tá na SLX com 2 freios e ela tá muito presa. Você fecha um, ela fica muito livre, você não consegue achar o intermediário. Já aqui, se você tava com 2 freios, ela tá muito presa, você fecha um freio e tem uma regulagem que você pode ir de 6 a 0. Porque esses 2 freios estão muito freados, você vai diminuindo essa regulagem externa e liberando cada vez mais o carretel. Então, realmente, esse é um recurso que faz muita diferença na hora de uma melhor qualidade de arremesso, principalmente de um peso menor, moçada. Uma particularidade dessas duas carretilhas, que são carretilhas de preço intermediário da Shimano, que as mais caras não tem, que eu adoro, é essa travinha de segurança para não perder a lateral. As duas têm, isso é muito legal, a Shimano deveria fazer isso em todas as carretilhas. Hoje as carretilhas Metanium, Chronarch, Aldebaran não tem esse recurso e eu sinto falta, que eu inclusive já perdi uma lateral de uma Metanium por mau uso e descuido, mas se tivesse a travinha não teria perdido. Então vamos lá, continuando com as diferenças das duas carretilhas. Uma outra tecnologia que a Curado tem, que é superior à da SLX, a SLX é o rolamento de rolete convencional, o anti-reverse convencional. A Curado tem um sistema chamado Super Stopper. Além do rolamento anti-reverse, ele tem um recurso de trava de lingueta, que é como se fosse aquela trava antiga que tinha nas carretilhas. É uma trava de segurança, caso o rolamento anti-reverse venha falhar, venha dar problema, ela tem essa trava de segurança. Isso ajuda no desempenho da carretilha. Vale a pena, realmente faz diferença ter. Ou acho que o último detalhe das duas é o sistema de frição. Aqui é um sistema de frição convencional com dois discos de freio, ou seja, de frição, um disco de carbono e um de aço. Aqui é com o sistema de cross carbon drag, são vários discos de carbono, tornando a frição muito mais suave na hora que o peixe puxa, então não solta de tranco, a frição acaba sendo muito mais suave quando o peixe tomar linha. Uma outra vantagem da Curado sobre a SLX faz muita diferença é o chamado X-Chip. O X-Chip, que é? O rolamento, o pinhão sustentado por um rolamento, isso se torna muito mais macio no recolhimento. Aqui tem a tecnologia X-Chip e aqui já não tem. E essa é a diferença básica das duas carretilhas. Uma SLX vai custar aqui no Brasil em torno de 25 a 30% mais barata que uma Curado. É uma carretilha ruim? Jamais. É uma boa carretilha, melhor que muitas outras carretilhas de custo mais baixo. Porém, a Curado, se você puder, compre a Curado, que realmente é melhor do que a SLX, moçada. Tem muitas vantagens. Acho que eu não falei da capacidade de linha delas, né? A capacidade de linha delas, a Curado cabe mais linha também, tá, moçada? Que a Curado é 200, é 650. A SLX comporta de uma linha Power Pro convencional 30 libras, cabe 135 jardas. Vai ser em torno de 125 metros de uma Power Pro 30 libras. Uma Power Pro 30 libras é uma linha de 4 fios 0,28 milímetros, tá? Uma linha que até ocupa bastante espaço no carretel. Se vocês usarem uma linha 8 fios, vai caber mais linha. Mas aqui cabe em torno de 125 metros de uma Power Pro 30 libras, 0,28 milímetros. Aqui, da mesma linha, comporta 190 jardas, vai dar em torno de 175 metros. Então cabe bastante linha, bem mais linha do que a SLX. É mais uma vantagem, na minha opinião, da Curado sobre a SLX. Então essa é a diferença técnica das duas carretilhas, moçada. Se tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima, tamo junto!